E aí, gente, professor Fagner aqui para mais uma aula de gêneros textuais. Hoje nós vamos conhecer mais um gênero, a biografia, que também é muito presente nas provas de vestibulares, nas questões objetivas e no Enem também. Então vamos lá, vamos começar a aula a conhecer esse gênero novo. Começando então, biografia. O que é a biografia? É um gênero textual que conta a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta por bio, significa vida, e grafia, escrita. É uma mistura entre jornalismo, literatura e história. Nesse gênero de texto se relata e se registra a história da vida de uma pessoa, geralmente pessoas famosas, né? É claro! Mas lembrando que qualquer um pode ter sua biografia escrita. A ideia é que quando esse texto vai ser publicado, as pessoas mais procuradas normalmente para ter sua vida biografada são as mais famosas, porque geram interesse no leitor. E essa biografia vai enfatizar os principais fatos. É um gênero narrativo não ficcional. Atenção, o gênero é narrativo, só que agora a biografia fala de uma pessoa de verdade, uma pessoa real, que existe ou existiu. Então aqui não é ficção, beleza? Os fatos podem ser contados em ordem cronológica, né, do nascimento até a morte ou do nascimento até a atualidade. Porque vejam só, não só as pessoas que morreram têm biografia. Você pode fazer biografia de qualquer pessoa que está viva ou que já morreu. Então já tira essa ideia da cabeça. Fazer uma biografia tem que ser de alguém que já morreu. Não. Existem vários artistas aí que estão vivos e já têm suas biografias publicadas em livro. E o que tem nesses textos? Os amores, as derrotas, os sucessos, os planos, entre outras coisas que aconteceram nas vidas dessas pessoas que possam gerar interesse para quem quer ler. A biografia não precisa ser necessariamente escrita. Ela pode ser feita em forma de filme, peça de teatro, musical, etc. Então até mesmo quando você vê um filme que fala de alguém, de uma história real de uma pessoa, desde o nascimento, o que aconteceu na vida dela, etc., aquilo é uma biografia também, uma biografia cinematográfica. Conhecer a biografia de uma pessoa permite entender um pouco melhor a sua trajetória, como ficou famosa, como essa pessoa alcançou o sucesso, exemplos de vida, os erros dessa pessoa, os acertos. Quando a gente escreve a nossa própria biografia, né? Olha aí, quando é escrita pela própria pessoa biografada, dá-se o nome de autobiografia. Então eu posso fazer a minha própria biografia, seria uma autobiografia. Seguindo aqui, quais são as características da biografia? Ela é um tipo descritivo, naturalmente, como a gente vai conhecer uma pessoa, a gente precisa que essa pessoa seja descrita, os detalhes, as características dessa pessoa, onde nasceu, onde viveu, onde estudou, filho de quem, viajou para onde, morreu onde, etc., trabalhou em que, etc. Então ela vai descrever esse biografado, essa biografada, e vai nos informar os eventos que aconteceram com essa pessoa. É um texto muito detalhado, ele vai profundamente em alguns eventos. Claro que eu não vou contar a vida inteira dessa pessoa, porque isso daria muitos e muitos livros. Eu vou contar apenas algumas coisas mais importantes para escrever essa biografia, que vai gerar interesse nas pessoas que querem ler. É um texto impessoal, com exceção, claro, da autobiografia. Se eu vou escrever a biografia de alguém, eu não posso opinar na vida dessa pessoa. Eu não posso escrever na biografia que eu escrevi de fulano de tal, essa pessoa errou nesse momento, eu não concordo com essa pessoa, com o que ela fez na vida dela. Não, eu não posso fazer isso. É um texto impessoal. A exceção é quando eu mesmo escrevo a minha biografia, seria a minha autobiografia. Aí eu sou o autor, eu falo de mim mesmo, eu falo o que eu quiser. É um texto com a linguagem formal, ou seja, a biografia normalmente tem linguagem formal. Porém, dependendo muito das circunstâncias, eu posso brincar com essa linguagem também, se eu achar que será interessante para o meu leitor. Se o leitor achar que vai ser interessante e ele quiser ler com uma linguagem diferente, eu posso brincar com essa linguagem. Mas normalmente a linguagem é formal. Então, na dúvida, é formal. A biografia induz o leitor a conhecer essa pessoa que está sendo biografada, conhecer os segredos, a vida e tudo mais. A biografia normalmente é feita com personalidades. É comum se fazer biografias de várias personalidades famosas, artistas, cantores, jogadores de futebol famosos, porém não é regra. A biografia ela não é feita somente para ser publicada em livro, ela pode ser um texto simples que eu posso fazer para colocar num site, num currículo. O currículo é um tipo de biografia, ele vai trazer um pouco da sua vida ali. Então não só de personalidade se faz a biografia.
de qualquer um. Tudo ou só o essencial? Como a gente falou, a vida de uma pessoa, ela geraria muitos e muitos livros. Então acontece muita coisa na vida das pessoas. Então o biógrafo, que é como se chama a pessoa que escreve biografias, vai investigar essa pessoa. Se a pessoa já morreu, ele vai ler notícias, vai ler a obra dessa pessoa, vai ver o que aconteceu na vida dessa pessoa, vai assistir vídeos, entrevistas dessa pessoa. Esse biógrafo vai conhecer a vida inteira dessa pessoa, o que já é quase impossível, né? E vai escolher só o essencial para colocar na biografia. E é muito comum também acontecer de uma mesma pessoa, um mesmo artista, vamos supor, o Jô Soares. Alguém vai fazer a biografia do Jô Soares, escreveu de uma forma. E se eu quiser fazer uma outra biografia do Jô Soares, eu vou fazer também, vai ser diferente da primeira pessoa. Isso não significa que a primeira pessoa que escreveu a biografia do Jô escreveu mentiras, não. Porque a vida de uma pessoa tem muitos eventos. Então eu posso ter feito outra biografia falando de coisas que a primeira não falou. A gente pega o essencial e aquilo que a gente acha mais importante para o estilo de texto que a gente quer escrever. Verdade ou ficção? A biografia é um texto verdadeiro. Ele não pode contar mentiras sobre a pessoa biografada, tá? Tem que ser verdade. Por isso que o biógrafo é um tipo de jornalista que vai investigar a verdade. Porém, em alguns momentos da biografia que eu achar interessante aumentar um pouquinho a história para ficar um pouco mais dramática, para ficar um pouco mais emocionante, isso o biógrafo pode fazer. Ele não vai contar mentira, ele só vai aumentar um pouco mais para o texto ficar mais dramático, ficar mais emocionante, né? Gerar mais emoção nos leitores. Então não é ficção, é verdade. Porém, é uma verdade um pouco mais dramatizada para que eu, que estou lendo a biografia, goste, fique mais encantado com essa pessoa que está sendo biografada. Personagem ou pessoa real? Bom, se você já viu as aulas anteriores de conto, novela, romance, crônica, você já deve saber que ela não é um personagem fictício, não é literatura de ficção, é uma história real. Portanto, eu posso chamar esse meu indivíduo de personagem, só que eu tenho que considerar, tenho que ter isso em mente, de que é uma pessoa de verdade, que existiu ou que existe, né? Uma pessoa real. Eu diria que é um meio termo, longa ou curta, livro ou texto. A biografia não tem tamanho, ela pode ser um texto muito curto, como é o caso do currículo, a biografia que a gente joga lá na Wikipédia, procura o nome de alguém famoso e procura na Wikipédia. Aquilo é uma biografia de uma pessoa. Sei lá, se você procurar o nome de um artista famoso aí, Elvis Presley, na Wikipédia, tudo que você lê ali é a biografia do Elvis Presley. E não é um texto muito longo, às vezes vem muito longo, às vezes vem curto. As biografias podem vir com uma página apenas, podem ser um texto muito pequeno com informações muito básicas, pode vir enorme, pode ser publicada em um livro, que é muito comum hoje em dia. Então a biografia não tem tamanho, ela pode ser muito curta, pode ser muito longa, vários e vários livros. A biografia é feita pelo biógrafo ou pelo repórter ou pelo escritor. Quem se sentir à vontade em escrever a biografia de alguém pode escrever, se essa pessoa autorizar, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. E o autor fantasma, ghost writer, sabe quando você vê que uma determinada personalidade lança um livro, uma pessoa famosa, né? Mas que eu jamais imaginaria que escreveria um livro falando da vida dela. É uma biografia dela mesma. Provavelmente ela contratou um ghostwriter, ou seja, um autor fantasma. Sim, existem escritores que fazem esse tipo de trabalho, né? Vamos supor que eu sou um autor fantasma e você quer escrever um livro falando da sua vida, só que você não sabe como escrever um livro inteiro, você não sabe dos segredos de como se escrever um livro e como publicar esse livro. Você vai me contratar e eu vou investigar, vou te fazer várias perguntas, vou fazer uma entrevista com você, inclusive tem aula de entrevista já aqui no canal também. Vou fazer perguntas para você vai me mostrar a sua vida, tudo que você achar que é interessante, que o povo vai querer ver, e eu vou começar a escrever essa história. E sempre que eu tiver uma dúvida, eu vou e pergunto para você, olha, o que aconteceu com você em determinado período, tal. Então eu vou começar esse processo de escrita e entrevista. Pergunto para você e escrevo, vou escrevendo. E claro, em determinados momentos eu vou aumentar um pouco a dramaticidade da história, vou dar aquela emoção na história para fazer com que o público goste de ler, e aí você publica esse livro como se fosse seu. E aí o autor fantasma ele recebe dinheiro para fazer esse trabalho. Isso existe, tá tudo certo, não tem problema. Então existem pessoas que querem muito lançar livros
falando da sua própria vida, né, sua autobiografia, só que essas pessoas acabam contratando escritores fantasmas para fazerem isso. Eles sabem da técnica narrativa, de como fazer as pessoas gostarem de ler aquele texto, e são profissionais capacitados para fazer isso. Exemplo de biografia. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo muito curto, tá? Isso aqui é uma biografia pequena da grande artista brasileira Tarsila do Amaral. Quem escreveu essa biografia foi a Dilva Frazão. Atenção, olha só, toda biografia tem que ter um título. Se for uma biografia de livro, esse título normalmente é mais chamativo, né, para querer ser vendido, né, para quem ler aquele título vai se interessar na mesma hora e vai querer ler aquele texto. Aqui é uma biografia simples que eu peguei da internet, da Tarsila do Amaral. Quem escreveu? Dilva Frazão. Interessante também colocar o nome do autor aqui também, tá? Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886 e morreu em 1973. Foi uma pintora e desenhista brasileira. O quadro Abaporu, se você jogar no Google Abaporu, você vai saber que quadro é esse, é muito famoso. Pintado em 1928, é a obra-prima mais conhecida da Tarsila. Junto com os escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp, lançou o movimento antropofágico, que foi o mais radical de todos os movimentos do período modernista. Tarsila do Amaral nasceu na fazenda São Bernardo, no município de Capivari, interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886. Filha de José Stanislau do Amaral Filho e Lídia Dias de Aguiar do Amaral, tradicional e rica família de São Paulo. Era neta de José Stanislau do Amaral, proprietário de diversas fazendas no interior de São Paulo, apelidado de milionário. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas nas quais Tarsila passou a infância e a adolescência. Tarsila do Amaral estudou em São Paulo em colégio de freiras e no colégio Sion. Completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, aos 16 anos. Na sua volta ao Brasil, casa-se com o noivo André Teixeira Pinto, com quem teve uma família. Essa biografia ela continua, ela não tem só isso, tá? Ela é maior. A fonte de onde eu tirei tá aqui, ó, esse site muito famoso, E-Biografia. Nesse site você encontra biografias de várias personalidades brasileiras e do mundo. Vejam que essa biografia não é uma biografia literária, né, que você pode dramatizar um pouco, trazer um pouco de dramaticidade e emoção para ser vendida. Não, é uma biografia simples, objetiva, só para nos informar um pouco sobre a vida da pessoa sendo biografada aqui. E aí, gente, eu trouxe aqui uma questão do Enem pra gente fazer junto. Se quiserem, podem pausar o vídeo e escolher uma alternativa. Vamos lá. João Antônio de Barros, o J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá, Pernambuco. Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta, repentista e escritor de literatura de cordel. Já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é, letra A, a estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta os efeitos desejados? Não, não é bem isso. Esse texto ele não está estilizado, ele está até bem cru, bem objetivo, direto. Letra B, o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica. Talvez, olha só, tem aqui as informações básicas de nascimento, origem, tudo mais. Isso aqui faz sentido. Que valorize seu percurso artístico. Aqui é verdade, olha só. Tá valorizando toda a história dele de artista. Ele é entalhador, xilógrafo, poeta, repentista, escritor de literatura de cordel. Ou seja, a arte do J. Barros está mais enfatizada aqui. Então a letra B faz sentido, tá? C, a narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. Não, a obra dele não está sendo detalhada. Ele não apresentou a obra, ele falou do que ele faz, mas não detalhou trechos da obra. Uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada. Essa retórica não existe, né? Ele não está, de certa forma, exaltando
relatando ao extremo biografado, ele está sendo direto e verdadeiro aqui. Letra E, uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. Não, eu não tenho esses eventos sendo mostrados aqui. É um texto muito pequeno para mostrar esse nível de informação. Então, gente, eu ficaria mesmo com a letra B. Se você marcou a letra B, parabéns! É isso aí, gente. Essa foi a aula de biografia, um novo gênero textual. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse gênero. Então já clica aí embaixo no gostei. E se ficou com alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu respondo. Aproveite e se inscreve no canal também para não perder os próximos conteúdos. E aqui estão mais 2 vídeos que talvez te interessem bastante aí nos seus estudos. A gente se vê na próxima, então.